Salve, manutencistas! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Manutencast, o primeiro e mais completo podcast de manutenção predial. E como você sabe, toda semana tem um convidado especial para a gente poder falar de um assunto relacionado a esse nosso universo. E hoje a gente vai falar sobre engenharia clínica. É um assunto pouco divulgado, pouco falado, e a nossa entrevistada de hoje, a gente começou a conversar justamente assim. Ela falou, você fala sobre tudo, mas nunca falou sobre engenharia clínica. Quando é que a gente vai fazer um podcast? E aí deu certo. Estamos gravando aqui hoje, Você acha que tem dúvida, né? Dúvida? Não somente eu, como todos os espectadores. Engenharia clínica? Animal, afinal, né? é médica, engenheira? Quais são as dúvidas? Hoje nós vamos esclarecer com a convidada aqui hoje. E é mais um gap de atuação, né, cara? Porque, Sanches, a gente fica preso naquele universo. Condomínio, indústria, prédio comercial e residencial. A nossa área não se limita a só isso, né? Exato, o engenheiro ele é travado, né? Tem aquela perspectiva, olha só pra frente, não sabe que tem todas essas outras vertentes, né? E afinal, para essa nossa convidada, a engenharia clínica é o quê? É o diagnóstico? É falar com o paciente? Como que é realizada essa engenharia clínica? Quem vai dar as boas-vindas à convidada? Quem vai dar? Sanches, faz as honras? Seja muito bem-vinda, Juliana. Muito obrigada. Prazer estar aqui com vocês. É um prazer não só gostar do que eu faço, mas falar do que eu faço. Então, sem dúvidas, eu estou muito contente de estar aqui esclarecendo qualquer dúvida de vocês. Vamos lá, a engenharia clínica nada mais é, de uma forma resumida, o gerenciamento dos dispositivos médicos, né? Nos estabelecimentos assistenciais de saúde. Então, pode ser em locais de pronto atendimento, que dá assistência à população de uma forma mais imediata ou de longa permanência, que são os hospitais, né, centros cirúrgicos. Então, todos esses estabelecimentos, eles estão ali munidos de um parque tecnológico. Animal. Então, esse parque tecnológico, ele precisa de um cuidado, de um gerenciamento, assim como nós sabemos, né, que a estrutura também precisa. Então, os equipamentos estão ali para poder ser cuidados também. Então, os engenheiros clínicos, eles... Não vou falar que ele lida com o paciente diretamente, né? Mas ele cuida de algo que dá suporte ao paciente. Com toda certeza. Sem a infraestrutura, não tem como o paciente ser atendido. Exatamente. Se ele não tem a ressonância funcionando, se ele não tem o raio-x. Então, a gente pode resumir que é uma manutenção predial voltada para o hospital e clínica. É basicamente isso. Entre parênteses, aqui com umas ressalvas e adaptações. As áreas se difundem, né, Felipe? Eu não consigo ter a engenharia clínica funcionando se eu não tenho uma engenharia hospitalar funcionando. Então, eu tenho que estar suprindo com a energia elétrica, eu tenho que estar suprindo com os gases medicinais. Então, tudo isso é importante. Alguns equipamentos também requer, além do gás e da energia, também de fluidos, né, hídricos. Então, a gente também tem toda essa difusão da manutenção predial, que eu também faço parte, além da engenharia clínica. Então, as duas conversam. Então, a manutenção predial, então, é a manutenção hospitalar, engenharia hospitalar. É isso, pelo que eu entendi. A gente costuma... Não é nada muito... É um conceito que a gente coloca, né? Quem é da área. Engenharia hospitalar fica mais voltado para predial. E a engenharia clínica para quem faz a gestão dos equipamentos médicos. Animal. Então, o seu negócio é equipamento. É igual meu negócio é equipamento. Eu não mexo com estrutura, cara. Apesar de eu estar ali envolvido, mas a minha praia é equipamento. É elétrica, hidráulica, do bagulho ali, do equipamento. E agora a dúvida que fica, e como que funciona na prática ali no dia a dia? Como que funciona a engenharia clínica? Como que ela é aplicada? Vamos lá. A engenharia clínica, né, a gente tem algumas atribuições, né? As responsabilidades no gerenciamento, desde o planejar daquele equipamento que vai entrar numa instituição. Você pode estar com uma equipe ali, né, para poder fazer o gerenciamento de uma unidade que já está pronta, mas na prática a gente tem várias atividades inerentes, né? Por exemplo, se uma unidade precisa de incorporar novas tecnologias, o engenheiro clínico ele participa desse planejamento. Será mesmo que aquele equipamento que eles estão pedindo é o correto, é o que vai atender? Aquela estrutura atende aquele equipamento que vocês estão comprando? Então, o engenheiro clínico ele vai pensar a longo prazo, né? Então, a assistência, os médicos, os gestores da enfermagem também estão incluídos, é uma tarefa multissetorial. Então, você precisa entender se aqueles dados que aquele equipamento vai estar sendo incluído no parque, ele vai me atender de fato,
né? Então, você participa desde o planejamento, de todo o ciclo de vida do equipamento, né? Na prática, nada mais é do que você colocar os equipamentos, os ativos, né? Que a gente costuma dizer, os ativos de uma forma inteligente, funcionando, mantendo a segurança daquele equipamento durante todo o seu ciclo de vida. E a gente tem algumas ferramentas para manter isso, né? A gente usa hoje alguns sistemas, né? Para poder colocar todos os equipamentos, né? O inventário daquele equipamento, enfim. Na prática, a gente costuma elaborar algumas estratégias que são padronizadas por fabricantes, né? Daqueles equipamentos. Tem uma diversidade grande aí de equipamentos que eu posso citar. Mas a rotina, ela vem até, eu costumo dizer, desde a ativação até a obsolescência. Então, a gente está ali exatamente para poder todos os dias. Tá tudo certinho, aquele equipamento precisa de uma atenção, além das preventivas e as inspeções de rotina que é obrigatório fazer, a gente também tem outras estratégias no dia a dia, né? Então, desde o planejar até a obsolescência. Que animal, meu. E até... Vai lá. Deve ter muita preditiva aplicado nisso aí. Sim, pra a poder gente... manter, né? Eu acho que... Corretiva É o mundo perfeito. zero. Engenharia de fato, né? É a meta. A meta é não ter corretiva, porque a preventiva, ela é diária. Ela é diária, eu falo assim, unidades críticas principalmente, né? A gente tem alguns setores muito críticos nos hospitais. Então, a gente tem que fazer, em alguns momentos, inspeções 2 vezes no dia. Né? Então, eu entro no plantão, meu técnico entra no plantão, ele vai e passa lá na unidade de terapia intensiva ou num centro cirúrgico. E no final do plantão, ele também passa ali para ver se está tudo certo. Então, são equipamentos muito críticos, que a gente não pode... Que não pode dar falha no meio de uma cirurgia, por Já exemplo. pensou? Não, mas acontece. Acontece. E você cuida de Acontece. ar-condicionado também? Sim, Olha, acontece. Eu Olha aí. gostaria agora... Acontece, né? tem muita história para contar. Conta uma história eu acho bem Isso interessante, que eu ia né? pedir. Porque eu não sei se vocês têm essa visão, mas quando a gente fala em hospital, fala em equipamentos, a gente olha assim, não, tem que ser perfeito. Mas é lógico que tem toda uma questão ali por trás, a engenharia, que muitas vezes fica no bastidor, né? Todo mundo olha, o hospital, tudo mais. Só que para isso estar em funcionalidade, nós precisamos de engenharia. E a engenharia no nosso Brasil, infelizmente, ela não é valorizada. E nós precisamos divulgar isso, por quê? Porque se nós temos hospitais, se nós temos grandes estruturas em funcionamento, por trás disso tem que ter alguém cuidando. Com toda certeza. Sabe que funciona, mas não sabe que tem uma equipe ali por trás, né? Que tem realmente um engenheiro clínico. E atrelado até isso, Juliana, a gente queria perguntar para você, o que o engenheiro ele precisa fazer para se tornar um engenheiro clínico? E afinal, existem NBRs, existem normas que fundamentam também essa profissão? Então, atualmente, né, a gente não tem um reconhecimento registrado em conselho, no CREA, digamos assim, o engenheiro clínico. A gente não tem. Hoje nós temos só o benefício, assim, de você ser engenheiro, independente de qual área, você pode, sim, fazer uma especialização em engenharia clínica. Você sendo engenheiro eletricista, você sendo engenheiro civil, engenheiro biomédico, que é mais forte, assim, na área de engenharia clínica. Então, hoje, qualquer engenheiro, ele pode fazer a especialização em engenharia clínica. Então, para se tornar engenheiro clínico, eu brinco que primeiro você tem que querer muito ser engenheiro clínico. Mas a gente tem aí, eu falo que houve uma virada de chave antes da pandemia e pós-pandemia. Caraca, isso mudou tudo, mudou até a engenharia clínica. Então, né? assim, Procura, né? Nossa, é uma amplitude, uma ascensão totalmente diferente até dos estudantes mesmo, dos acadêmicos, buscarem essa especialização para poder estar dentro da área com conhecimento qualificado, né? Então, eu falo que pós-pandemia, como você bem falou, né, falta reconhecimento, falta valorização. Eu acho que depois da pandemia, os olhos das instituições mudaram um pouco. Que animal. Né? Então, eu acho isso importante, né? A pandemia, a gente estava numa guerra ali, eu vi técnicos, a gente virar a madrugada, tinha 10 ventiladores parados, de 10 a gente colocar 5 para funcionar, trocando peça, colocando um ventilador que não estava ciclando para ciclar, para não deixar um paciente que está lá necessitando de uma assistência, de uma ventilação mecânica. E isso foi muito importante, a valorização desses profissionais durante essa etapa, assim, que foi
né, um marco na nossa história, assim. Eu nunca parei para pensar nisso. O quão importante para a sociedade, né? A gente via no jornal, né? Está faltando gases medicinais, e aí uma empresa foi lá e doou. Estão faltando ventiladores, respiradores, mas assim, eu nunca, até agora, parei para pensar na engenharia clínica atuando, mas vocês devem ter atuado assim tanto quanto ou até mais que os médicos, né? Porque foi um momento ali quase que uma guerra, foi um negócio assim brutal, pesado. Você me permite falar, a gente sabe que nós, na área da saúde, nós trabalhamos em conjunto, né? E você falando sobre isso, uma das missões da empresa que eu trabalho hoje em 2 palavras, o início lá do textinho é salvar vidas. Animal. Então, é muito, assim, eu sou apaixonada pela área, mas quando você entende que o seu profissionalismo, ele também salva vidas, cara, é outra história. Um propósito, né? É um propósito de acordar todos os dias. Eu digo com a mesma mentalidade de um médico. Então, se a minha equipe falhar, se eu deixar de ter uma atenção naquele planejamento de preventiva, naquela peça que às vezes vai ser primordial, ou de uma calibração, não sei se vocês entendem muito bem sobre o que é calibrar um equipamento, mas se eu deixo de calibrar um equipamento que vai me gerar um laudo de uma incerteza daquela grandeza, enfim, um exemplo prático, se eu estou setando um valor de oxigênio para um paciente e ele é irreal do que o paciente precisa, que ele está prescrito, então isso é muito grave. Então, assim, se não tem esse senso, né, de cuidado com os equipamentos, eu também estou deixando de salvar vidas. Então, eu preciso acordar todos os dias entendida de que o meu profissionalismo, ele também salva vidas. Caraca, que animal. E é na raiz, né? A gente fala sobre condomínio, que, de fato, a gente também proporciona ambientes saudáveis para as pessoas sobreviverem, só que não é algo tão palpável, a gente não consegue medir o resultado tão imediato quanto na engenharia clínica. Exatamente. Você mede na hora. Se eu fiz o bom serviço, o paciente saiu vivo. Se eu fiz o mau serviço, não teve atendimento, morreu. Então pode ter 2 escolhas, né? Ou funciona, né? Essa manutenção tem que trabalhar de forma 100% assertiva. Pensando nisso, né? Eu acredito que vocês, trabalhando com condomínio, vocês também possuem contingências, né? Nós também temos nossos planos de contingências, eles são primordiais para qualquer gerenciamento de tecnologia, principalmente para os equipamentos que dão suporte à vida, né? Então, a gente tem sempre um plano B. Isso é importante. Para poder também não falar assim, não funcionou, deu ruim. Tem que ter um jeito de um gerenciamento para falar assim, olha, pode acabar a energia, pode faltar água, um equipamento pode falhar, mas a bateria tá íntegra para poder sustentar essa energia, o gerador tá com os testes em dia, né? A contingência que seja um caminhão-pipa para poder fornecer aquele recurso hídrico, né? Porque o hospital é bem crítico. Então, o plano de contingência, eu acho que ele é um dos, falo assim, das ferramentas de trabalho essenciais. E até com base nisso, Juliano, o que chama muita atenção é plano de contingência, plano de manutenção, diretrizes que tem que passar para essa equipe de manutenção estar ali no dia a dia. Mas quais os conhecimentos de forma geral que esse profissional da engenharia clínica tem que abordar, tem que saber para realmente não poder ali naquela hora crítica, que nem o Felipe falou, Perfeito. Uma pandemia, não deixar um equipamento parar ou falhar. Quais critérios, né? Exato. Qual o checklist ali, tem algo que a gente sabe, no meio de uma guerra, como o Felipe comentou, né, que foi a pandemia, tava todo mundo ali sobrecarregado, porque tem a questão humana envolvida, e aí o que é feito nesse plano para pessoas, né, porque tem pessoas atuando ali, e para que as coisas não saiam de controle, tem que ter ali um plano muito bem detalhado, um checklist, então seria interessante saber disso. Até pra gente pegar isso também da engenharia clínica para todas as áreas, trazer para manutenção, para trazer para os condomínios. Nós temos muito que aprender com outras áreas, né? E se desenvolver em conjunto. Existem processos, procedimentos padrões a serem realizados, né? Desde que a gente recebe alguma tecnologia ou quando a gente chega em uma unidade e aquela tecnologia já está em funcionamento, né? Então, os checklists, né, digamos assim, que nós elaboramos, é a conferência do equipamento, nada mais do que uma checada também no manual do fabricante, que é o primordial, né? A gente pega isso como um fundamento, um pontapé.
A gente já sabe como, trabalhando aí a experiência que a gente tem um senso já do que aquele equipamento precisa nas checagens mensais, né? Equipamentos mais críticos a gente precisa ter um plano um pouco mais frequente, né? Então, a gente costuma dizer que nós elaboramos um cronograma de metrologia atrelado ao plano de manutenção do equipamento. Olha, né? Que interessante, né? Então, Animal, você pega o equipamento, é como se fosse uma ficha mesmo. Você vai colocar ele, imputar ele num sistema e aquilo ali vai estar tudo já planejado. Você vai colocar os planos ali semanais. Aí eu vou pegar e vou estudar aquele equipamento e vou entender, olha, isso daqui vai ser... eu faço uma classificação, né, de risco. Se ele dá suporte à vida, é como se fosse uma classificação de criticidade e ele vai me dar a frequência, olha, 10, pontuação 10, ele é mais crítico, pontuação 5, ele é média criticidade e menos que 5, ele é baixa criticidade. Então, isso vai nortear o plano daquele parque tecnológico. Então, tem equipamentos que eu olho semanalmente, faço higienizações semanais, né? Outros equipamentos eu vou trocar componentes semestralmente. Então, assim, é algo muito... Não tem como eu detalhar algo padrão, né? Algo global. Então, engenharia não é padrão, né? Não. Então, assim, eu acho que para esclarecer a sua dúvida, nada mais do que você estudar o que você vai colocar ali e você, enquanto engenheiro clínico, saber o grau, né, de importância daquele equipamento na sua unidade e você definir ali a frequência, né, o checklist do fabricante, porque o fabricante, por muitas vezes, ele já nos dá esse checklist, né, mas a gente tem ali a calibração que é anual, o teste de segurança elétrica que ele é anual, mas se aquele equipamento passa por uma corretiva antes de um ano, eu tenho que calibrar e ensaiar ele novamente. Então, assim, é algo muito... não é algo que eu consiga definir de todo o parque. Não, mas eu gostei muito dessa analogia que ela Muito trouxe. top, né? Porque, olha só, Ju, tem tudo a ver com a nossa área também predial. Vou dar um exemplo. Quando a gente pega um prédio também em implantação, a construtora terminou o prédio, vou dar um exemplo, e vai começar o quê? A manutenção. Então, é como se fosse no hospital. Você constrói o hospital, você vai começar a ter pacientes, você vai começar a ter ali uma vivência. No predial é a mesma coisa. Então, como você falou em manual, nós temos o manual de uso e operação da edificação. Perfeito. Mas não quer dizer que nós temos o manual de uso e operação que qualquer pessoa leiga vai lá, já que o manual tá aqui, eu sei fazer. Não, precisa de engenharia. E é por isso que nós temos que atentar e mostrar para o mercado que o engenheiro, ele é crucial em toda a fase. Exatamente. Você falou da engenharia clínica porque é algo que é bem palpável, mas nós precisamos olhar que as edificações também elas estão caindo. Por quê? Porque não tem o acompanhamento, não tem essa questão de manutenção. As pessoas vão deixando e vão fazendo quando querem. Mesmo o manual estando lá do fabricante, mesmo falando que tem que ter a periodicidade, porém, não existe um copia e cola. Como você comentou, é a mesma coisa. O fabricante, ele falou, olha, você tem que trocar a cada 6 meses. Mas como que é o uso dessa pessoa? Exatamente. Se for um uso intenso, pode ser que eu tenha que trocar em 2. Exatamente. E quem vai dar essa diretriz é o engenheiro. É o engenheiro. Tem que entender a rotina, né, do paciente, a rotina do equipamento, a rotina do condomínio, onde quer que você esteja. É uma dúvida minha até. Eu tenho duas dúvidas. Não é algo aqui. que é tão simples assim. Eu tenho duas dúvidas, na verdade. Quando você analisa para poder colocar um equipamento novo, por exemplo, você deve analisar o uso daquilo ali, com certeza, a frequência de paciente necessitando daquele equipamento. Eu conheço poucos equipamentos médicos, eu nem lembro quantas vezes eu fui no médico na minha vida, mas assim... Graças a Deus. Os nomes que eu lembro é raio-x e máquina de ressonância, porque uma vez eu quebrei a perna e uma vez eu dobrei. Poxa, eu acho que uma máquina de ressonância é o suficiente para atender o hospital inteiro, mas dependendo do uso, você vai precisar de 2, 3, 5. Tem que fazer essa análise de uso ali? A gente tem em alguns setores, a gente tem algumas resoluções, né, algumas normativas que vai nortear isso, a quantidade. Mas cada perfil, cada unidade, você vai... aquela tarefa de... né, uma equipe em 3 mãos. Nós sentamos com a equipe médica, a gente senta com a equipe de enfermagem e a gente analisa qual que é a previsão, a quantidade de exame, vamos supor esse exemplo, né? Vamos falar de uma hemodinâmica também. Nem sei o que é, mas deixa eu começar. Aí pro mês, pra aquele período. Hemodinâmica. Deve ter sangue, né? Tem sangue? Não. Não, são procedimentos não invasivos.
né? Que a gente faz procedimentos cardiovasculares, né? Tem um arco cirúrgico, enfim. Mas sem tantos detalhes, para você fazer o planejamento desse equipamento, você senta também com a equipe médica para entender qual o volume de exame dia, enfim, acaba que a gente acaba definindo ali uma referência, a gente faz um termo de referência para equipamento. Então, aí a gente pega ali todas as características que eu preciso. Eu sei que hoje o avanço tecnológico, né, a gente tem a feira hospitalar também que acontece, tem cada ano um equipamento novo, né? Então, a gente precisa entender o que a unidade precisa para poder, enquanto engenheiro clínico, colocar isso no papel de uma forma técnica e que eu consiga adquirir aquilo ali dentro das especificações que a minha unidade precisa. Perfeito. Então, o que um ponto de alerta, né? Porque geralmente o que acontece muito. Eu vou fazer a cotação no mercado de 3 equipamentos e bora colocar o mais barato para rodar. Mas às vezes o mais barato não vai atender o que você precisa. E quem vai falar isso, né? Então a gente precisa estudar, ter calma. E eu acho que é um processo muito importante, porque eu falo pela área pública, né? Não trabalho em instituição privada. Então, se você vai já investir um valor, né, de um dinheiro público, então que seja de uma forma inteligente, porque se você vai colocar uma tecnologia ali que depois, a longo prazo, ou a médio, curto prazo, não vai te atender, não adianta nada. Então a gente precisa estudar isso. E é uma tarefa mesmo de 3 mãos, a gente senta numa mesa, igual a gente tá aqui, pega ali o que você precisa, a estrutura também, o pessoal, né, precisa entender se esse setor vai comportar tudo que a gente precisa conversar, desde o projeto de implantação desse equipamento, conversado com várias pessoas, entender a quantidade de exame, inclusive também o corpo técnico da unidade, a gente vai precisar contratar mais gente, né? Eu vou precisar terceirizar minha manutenção, ou eu tenho equipe que está especializada e capacitada para fazer aquela manutenção daquele equipamento. É um trabalho, assim, é um projeto. É um animal. Isso é engenharia pura, é a plena engenharia funcionando. You win. Perfect. E até ia pegar um gancho lá do início que chamou a atenção. A gente tá falando da manutenção, como são feitas as diretrizes, a questão de gestão também junto com a equipe médica e tudo mais. Mas como vocês definem desde essa etapa de implantação de um equipamento novo até a fase onde vocês, vamos dizer assim, declaram aquele equipamento como obsoleto? Como que vocês falam que esse equipamento é obsoleto ou que precisa de uma substituição? Perfeito, ótima colocação. A gente fala que nas instituições públicas a gente tem equipamentos aí com a vida útil superada. Esticado igual manteiga. Assim, então nós temos alguns critérios de avaliação, né, que vai definir que aquele equipamento não serve mais. Um deles economicamente eu não consigo... É inviável manutenir aquele equipamento, porque a peça está superior ao custo de aquisição, uma porcentagem surreal. E também tem outros critérios, né? Às vezes o registro está vencido, né, da Anvisa, o órgão que regula a importação, a fabricação daquele equipamento. E a gente também vai compondo algumas justificativas, né, desde econômicas, técnicas, que aquele equipamento não nos atende mais. Então, a gente faz um estudo daquela tecnologia, se as peças de reposição elas estão disponíveis no mercado, se eu não consigo comprar peças seguras para colocar aquele equipamento para rodar, então é um fator muito importante, né? Então, existem vários critérios que vai gerar uma obsolescência, né? Vai laudar uma obsolescência do equipamento, que vai desativá-lo. E uma delas é a reposição de peças, né? Que eu não consigo aí no mercado, ou até mesmo um custo muito elevado para manter aquele equipamento, e às vezes eu posso comprar um novo que vai me atender, vai ter a vida útil nova e com um preço ali próximo de manutenção. Animal. E para comprar, tem bastante fábrica nacional que fazem esses equipamentos, porque eu imagino que a gente vai esbarrar numa questão de frequência. Aqui no Brasil, acho que são um dos poucos países no mundo que a gente trabalha com 60 Hz, né? Então, se comprar uma máquina importada, vai vir em 50 Hz, mas tentar nacionalizar. Não, a gente tem bastante fabricante nacional. Que animal. Eu falo mais, recentemente aí, a gente importou muitos ventiladores, né? Mas a gente
teve uma força-tarefa, eu acho que até motivou fabricantes nacionais a fabricar equipamentos aqui no Brasil. Eu falo mais voltado para ventilação pulmonar, mas eu tenho certeza que são vários equipamentos produzidos aqui já. Que animal, que show de bola. Bom demais ouvir isso. Porque no passado eu conversei com um engenheiro clínico, mas ele é engenheiro clínico das antigas. Ele falava que essa é uma grande dificuldade de encontrar equipamentos aqui no Brasil que atendesse e tivesse qualidade. Então eles importavam muito, só que tinha que fazer várias adaptações para modificar para os padrões, questão de tomada, frequência e tudo mais. Então ele falava que sofria muito no passado com relação a equipamentos quando trazia para o Brasil. Hoje a gente tem um suporte técnico, assistências autorizadas no Brasil, assim, mais forte. Então a gente tem muito suporte aqui, né? Então, por mais que o equipamento seja importado, nós temos aí uma difusão de assistências técnicas aí no Brasil como um todo, para dar assistência, de fato, suporte, celery, né? Que a gente precisa. Às vezes, eu falo, na pandemia, a gente sempre volta voltando na pandemia, porque foi crítico. A gente tá, né? A gente viu ali uma força-tarefa, às vezes é uma peça de reposição que demorava 3 meses para chegar, de equipamentos importados. Hoje a gente vê que a gente tem uma facilidade, né? Não sei se é porque a poeira baixou, mas a gente tem uma facilidade aí de encontrar as peças no mercado. Que animal. Sanches, tem mais dúvidas, cara? Não, assim, temos várias, né? Eu vou fazer agora uma reflexão. Eu achei, assim, muito interessante como nós precisamos pegar essa área, que é a engenharia clínica, e aplicar e trazer para a consciência da engenharia como um todo. Por quê? A engenharia clínica, ela tá ligada mais a vidas, né? As pessoas estão ali, estão em hospitais, estão necessitando de equipamentos, então é como se fosse uma atenção ali voltada. Até porque das responsabilidades. Então, quando a gente fala em manutenção, a gente está falando de responsabilidades. Se não tem ninguém cuidando daquilo, quando der um problema, e uma hora vai dar problema, porque mesmo cuidando, vai dar problema. E quando você não tem ninguém cuidando? Então, eu achei muito interessante que ela falou de termo de referência, que é o quê? Até fazer uma analogia, parar de buscar no mercado profissionais que não são especialistas, não são especializados para cuidar daquele sistema. E uma coisa que eu também gostaria, que até uma advogada, Alessandra Bravo, falou, se existe uma especialização, tem um motivo para ela existir. Então, se hoje nós temos uma especialização em engenharia clínica, se hoje nós temos uma especialização em engenharia condominial, é por algum motivo. É para trazer pessoas, se formar, para que aquilo se profissionalize. Então, eu queria até parabenizar, porque eu tenho certeza que nós não encontramos muitos profissionais e é uma área pouco, assim, explorada. Exatamente. Então, você tem que querer estar ali fazendo parte da mudança do sistema para trazer benefícios aí para a sociedade. Então, parabéns aí e obrigada aí por trazer toda essa informação aqui, que eu tenho certeza que é única, viu? É única. Esse Manutencast vai de navio à engenharia clínica, cara. Mas é muito bom falar disso, porque quanto mais a gente cita, né, propaga, as instituições vão se conscientizando, né, da necessidade, da importância, não só por... Isso é lei. Existe a RDC 509, que dá a diretriz de plano de gerenciamento de dispositivos médicos e exige um profissional capacitado ali para poder gerenciar. Então, além de tudo, é o que você falou, né? Se tem especialização, existe um motivo por trás disso. É muito importante mesmo. Eu sou suspeita para falar, mas eu acho que é um mercado que, quanto mais você fala, as pessoas não conhecem, né? Pode ter... Fala assim, nossa, que bacana, vamos especializar nisso. A gente precisa também de profissionais no mercado. Um dos nossos desafios, eu enquanto gestora dessa área, eu também preciso contratar pessoas capacitadas, mas também preciso dar a oportunidade para quem tem experiência. Mas o primeiro ponto é buscar a informação, o conhecimento, né? Se aprimorar. Eu caí de paraquedas nessa área, eu sou engenheira civil. Mas é exatamente esse ponto. Quando você conhece, você descobre... É 880. Ou você ama a área da saúde, ou você casca fora. Então, é isso. E eu acho que as pessoas... Eu desconhecia, até eu ser convocada por um processo seletivo. Então, eu acho que quanto mais a gente fala, mais propaga, mais a gente traz a galera, né, para essa área. E conscientiza da necessidade, né? Existe mais de 8 mil hospitais aí públicos no país e eu não tenho dúvidas de que a maioria deles não tem um gerenciamento correto. Que animal, velho. Que animal. Olha, agora só tem uma coisa para falar depois desse episódio. Sabe o que é? Ping-pong. Mas já, Jesus...
peraí, Não mas já, estou então ela... preparada. Ah, mas você já conhece o Manutencast, né? Ela Então já tá ouviu. preparada Não para as tá manjado, não tá perguntas. manjado. Não vai estar mesmo. As perguntas já floparam já e tal. Olha, se você caiu nesse episódio a primeira vez, já conhece o Manutencast, tá achando que tá o quê? Tudo igual? Esquece, nós temos agora, ó, Ah, meu Surpresa. um elemento surpresa que o Luiz vai abrir. Vai inaugurar. Vai lá. Vai vamos lá, inaugurar. Sanches. As Gente, perguntas capciosas. Tinha que cair comigo, eu nunca vi um episódio que tivesse isso. É porque é inédito. Vamos lá, hein? Primeira Ai, ai, pergunta. Sorteia aí. Você já saiu do cinema antes do filme acabar? Pior que não. Pior que não. Não teve nenhum filme aquela pontinha. Nossa, que filme. Não, que teve eu... um filme que eu vi recentemente e que eu fiquei... Era 3 horas de filme, eu falei assim, poxa, eu tô quase indo embora. Mas eu não deixei de assistir, não. Persistente. Nunca deixei. Era a Barbie? Não. Muito bom. Ela falou que era 3 horas e quase que saiu. Mas você assistiu Barbie? Assisti. É legal? Eu chorei. O Lucas quer assistir, mas Teve ele uma não reflexão não no final do admite. filme. Sem preconceito. Teve uma reflexão muito profunda no É. filme, assim. Eu É não bem assisti. legal, uma questão social. Ai, Sorteada ai, aqui a ai, próxima. gente. Qual superpoder você gostaria de ter? Se você fosse uma... Eu gostaria de me teletransportar. Nossa. Ó, É paulista mesmo, né? já tá Tá acostumada, muito em São né? Paulo, É. Se eu Já pudesse quer estar em ter Goiás transporte. agora, ó. Já voltava. Aí, ó, aí já entende. Já quer ter teletransporte. Olha, essa é boa. Qual foi a melhor viagem que você já fez? Caramba. Eu acho que não foi nem a viagem, mas sim a questão da família, assim. É uma viagem que a gente fez com eu e os meus pais, minha irmã. A gente fez uma viagem pra praia e foi uma viagem que a gente, tipo, foi nada programado, foi 15 dias viajando e cada dia era uma novidade. Então foi uma viagem que Da hora. foi gostosa, assim. Foi vários lugares, um roteiro sem nenhum planejamento, mas marcou muito. É, animal. porque, olha Bem que interessante, a melhor. Melhor é igual você falar de qualidade. Cada um tem o seu parâmetro, né? Exato. O que é bom pra um, É, muito legal. E a base, né? Família. é isso. Vamos lá. Agora temos uma. Ela tá querendo ler, Sanches. Não, calma. Ó, Vai essa é chegar, legal. calma Essa é lá. legal, A hein? gente planeja a resposta, é pra engenharia. Vamos ver essa resposta, porque que essa aqui pode ser polêmica ou pode Ai, ser ai. bem diferenciada. O que você pediria para um gênio da lâmpada? O que eu pediria? Fazer uma pergunta dessa pro engenheiro é tão difícil, né? Não é? Não é por nada, não. Somos racionais. Caramba. Eu vou dar uma filosofada. Eu costumo ter uma frase de reflexão que pra gente obter sucesso a gente precisa suportar o processo, né? Isso é bem clichê. Mas eu pediria para um gênio da lâmpada que, além de suportar o processo, eu saiba suportar com sabedoria. Então, suportar o processo com sabedoria. Eu pediria que... Eu digo processo na vida, né? Sim. Independente de ser profissional ou pessoal, eu acho que ter sabedoria em qualquer momento da vida é importante. E é Posso- bíblico, né? Eu sei que a gente tá na reta final, mas É. isso que ela falou é muito importante, porque as pessoas, elas estão hoje num mundo tão rápido, né? Ah, eu quero me formar em engenharia e eu quero ser especialista pra ontem, vou fazer um curso. E sempre se comparando, né? Sempre se comparando. Então, antes nós tínhamos a comparação do vizinho. Com a internet, nós temos a comparação do mundo. Então, nós nos comparamos muito. Então, suportar o processo com sabedoria é saber aguardar. Tudo tem um processo. Exatamente. Isso é muito importante. Olha. Nossa! Show, hein? A gente saiu daqui de Filosofando. você já comeu comida de cachorro pra um negócio profundo desse. Tem essa pergunta, você acredita? Oi? Você já comeu comida de cachorro? Saiu essa pergunta hoje. A gente já saiu de você comida de cachorro Pra filosofia, porque aqui é bem dinâmico. Caraca, essa aqui é gigante, hein? Nem eu lembrava dessa. Você tem chance de viajar no tempo. O que você gostaria de mudar no passado ou gostaria de viajar pro futuro pra descobrir o que ele te aguarda? Gente, Você ia pro passado pra mudar algo ou ia pro futuro pra saber o que te aguarda? Caramba. Eu acho que o futuro, não sei, eu preferiria voltar no passado. Mudar algumas coisitas. Não digo mudar, não, porque eu acho que eu cheguei aqui de tudo que aconteceu, mas pra viver novamente, sabe? Uhum.
pessoas queridas que se foram. Não mudaria nada, mas viveria novamente reviver algo que ficou lá no passado. Você tá muito profunda. Não tá? Ai, gente. Tem mais uma? Puxa a última. Pega uma engraçada aí, vai. Uma engraçada. A gente tá muito sério. A gente tá muito filosófico Não, aqui, peraí, cara. peraí. Meu Tem que ser Deus alguma do coisa... céu. Eu tô quase chorando com as suas respostas já. Pra ficar leve, vai. Qual foi o melhor show que você já viu na vida? Ai, meu Deus, que difícil. Olha, do show. Show? Melhor show? Caramba. Nossa. Melhor show. Se você demorar, o Lucas vai zoar Vai. na edição, hein? O Luquinha já tá preparando. Assim. Gente, Ele eu já não tá faço procurando os ideia prêmios ali. de melhor show, assim. Ronaldinho. É bom você soltar uma logo aí. Caramba. Ah, vamos lá. Eu tenho raízes sertanejas, né? Mas eu não posso dizer que eu não consigo definir um melhor show. Mas vamos lá, eu vou colocar um show que pode ser um pouco confuso para quem falou agora que tem raízes sertanejas. Mas o show que eu fui que marcou muito, era muito nova, foi Capital Inicial. Gostava muito. Enfim, foi um dos primeiros shows que eu fui, então vamos dizer que foi importante ali, foi Capital Inicial. Da hora. Legal, hein? Não foi o show que o Dinho caiu do palco, não, né? Não, mas foi bem intenso. Foi longe. Ele caiu do palco, doidão. Ju, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando da área. É um prazer novamente estar aqui. E sempre que vocês precisarem tirar dúvida, eu tô à disposição. Com certeza. Exato, no final do podcast rola um network absurdo aqui. Combinado. Manutencista, espero que você tenha gostado. Se você tá assistindo no YouTube, depois procura lá, Manutencast em todas as plataformas. A gente tá muito mais forte no Spotify. Não esquece de classificar, dar 5 estrelas. E se você tá no Spotify, depois vai lá, youtube.com/manutenção predial, pra poder ver o bate-papo, ver como que é a Juliana Borges, entender um pouco mais sobre engenharia clínica. Eu espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço, até a próxima e Fui!